Olá pessoas, meu nome é Medusa Bela Morte, prazer e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai se arrumar um pouquinho de Gothic Lolita. Vamos fazer um outfit Gothic Lolita e também vou dar algumas dicas rápidas de como usar a moda Lolita. Eu já escolhi essa camisa branca, que tem esse babado mais quadrado no peito e também nas mangas. Também tem algumas pleases ali como detalhe. E ela é de brechó. Como sobreposição, eu coloquei essa minha regata velhinha de sempre. No vídeo tá parecendo que ela tá transparente, mas é só por conta da luz direta. Então, quando tirasse essa luz, não ia ter problema nenhum, porque não ia ficar transparente. E eu também acho melhor colocar os sapatos e as meias antes da saia e a anágua, porque fica mais fácil. Esse sapato é da antiga Unicorn Holic, que atual se chama Cotton Candy, se não me engano. E a meia branca eu escolhi só por conta da camisa, porque no Brasil não é obrigatório usar a meia por conta do calor, né? Mas eu acho que ia ficar melhor por conta da camisa, né? Sendo Gothic. Agora sim, o mais importante, que é a silhueta na moda Lolita. Então eu vou pôr a minha anágua, que tá bem velhinha já, na verdade são duas, e eu coloco sempre no quadril, não na curva da cintura. O que vai na curva da cintura é a saia. E também é bom você separar também as camadas, para se caso a sua anágua não for muito armada, ela ficar um pouco mais cheinha, com mais puff. Essa saia é a minha primeira saia, que eu ganhei de uma das minhas madrinhas, da moda Lolita, que ela é de Oxford, e essa renda na ponta eu mesmo coloquei à mão, com a renda de um vestido que eu tirei. Eu sempre coloco também por cima, que ajuda bastante para não perder o volume da anágua. Sempre dou uma ajeitadinha, dou uma chacoalhada, confiro se está tudo certo. E para acentuar ainda mais a silhueta, eu coloco aquele meu cinto de sempre, que você sempre me vê usando. E o outfit tá praticamente pronto. Agora a gente vai para os acessórios e para a maquiagem primeiro. Aqui eu passei primer e a minha base de sempre, que eu não sei porque que nesse caso ficou mais clara que de costume, mas não tem problema, porque ela oxida com o tempo, então não tem problema nesse caso, até porque eu tô bastante clara, tô de camisa gola alta, enfim. Agora eu vou fazer uma maquiagem muito parecida com aquela do outro vídeo, Você Arrume Comigo, Dark Simple Victoria. Só vai mudar uma coisa ou outra, e como eu mostrei, eu tô passando agora o marrom frio da minha paleta China, só no corte do côncavo pra cima, e esfumando com o dedo, passando bem de leve. Agora eu vou passar o preto, um pancake preto como sombra, para dar um pouco mais de profundidade para esse côncavo. Eu também esfumo um pouco para dentro. E também no cantinho externo do olho, embaixo até a metade do olho. Agora com a minha paleta de sombras 3D, vou pegar esse amarelo, um dourado meio pálido assim, só para iluminar a pálpebra móvel. Esfumando um pouquinho com o preto que eu esfumei dentro. E também eu vou aplicar embaixo do meu olho, esfumando com a metadezinha que eu fiz com a sombra preta. Aproveitei que tava com essa paleta e também usei o preto dela, que é um pouco mais escuro que o meu pancake. E essa paleta também não tem nome. Então não vou saber dizer qual é o nome.
Esse batom é um batom vermelho da Revelion, não sei como é que fala o nome. Mas eu só vou usar ele de base pra escurecer ele, porque eu queria um vermelho mais fechado. Então eu peguei a minha paleta de sombra de vermelhos da Ludurana e o tom mais escuro dela. E fui aplicando com o dedo mesmo. Não foi muito fácil fazer isso porque eu queria manter minha boca um pouco mais fina, mas no fim deu tudo certo. E para aproveitar o produto que fica no dedo, eu usei como blush no rosto para fazer os rubores. Que também é uma boa ideia no caso de Gothic e Lolita, já que no Gothic já é um pouco mais liberado a maquiagem mais pesada. Porém, para não perder a delicadeza, né, e aquele ar levemente infantil, a gente faz esse rubor para lembrar também as bonecas, né, antigas. Até lembrou um pouco aquelas maquiagens barrocas, né? Agora que eu tava olhando, com o rubor bem rosado, o rosto muito esbranquiçado, um batom vermelho, olho preto. Eu gostei. Agora o de sempre. Color Make líquida preta para sobrancelha e delineado. Novamente eu escolhi um formato de sobrancelha mais arredondado e mais fino também para manter a temática de algo mais delicado. O delineado eu também fiz ele um pouco menor que de costume, né? Já que eu costumo fazer delineados enormes e muito grossos. Mas nesse caso eu fiz ele mais fino e menor. E infelizmente aqui eu filmei meio errado, do jeito errado, o meu cantinho interno. Mas eu fiz um cantinho simples. E também escolhi fazer cílios, desenhar cílios fake. E a dica nesse caso é fazer com o pincel sujo e não carregado, para não ficar grosseiro os cílios, no caso de não for a sua intenção de fazer cílios muito destacados. Como eu queria uma coisa natural, pincel sujo. E um rímel só para pintar mesmo os cílios de preto. Nesse caso eu não vou pôr postiços. E a maquiagem ficou assim. No dia eu pensei em fazer um penteado, mas acabei desistindo e vou usar meu cabelo natural mesmo, as ondas que já fica bonito, todo ele solto. E só pôr o meu chapéuzinho, aproveitar e espirrar e estragar minha maquiagem, que é mais um dia normal na vida da Medusa. Eu acho que isso deve ser comum, eu imagino, de espirrar em seguida de fazer a maquiagem, mas depois dá tudo certo. Esse chapeuzinho, vocês bem sabem, a maioria pelo menos sabe que eu mesma fiz. E fiz especialmente para Gothic Lolita, mas também uso para Victoria. Os próximos acessórios são esses brincos da By Lady B. Essa gargantilha com esse camafeu também é da minha parceira Atelier Shai Nasser, antiga Atelier Leviathan. Esses anéis são de acervo pessoal e uma delas é a minha aliança. E também coloquei esse meu rosário grandão. E o outfit tá pronto. Tá simples, tá sombrio, romântico, tá bem elegante, tá bem delicado também. E agora eu vou contar pra vocês o porquê da minha luz estar um pouco mais baixa, infelizmente.
que agora eu consigo falar. Bom, pessoas, esse vídeo é dedicado ao meu pai. Ele faz 2 semanas hoje, terça-feira, que ele se foi. E eu escolhi Lolita porque ele sempre falava que pra eu ser mais menininha. Aí, quando eu me vesti de Lolita, ele gostava bastante, sabe? Por ser mais delicado, né? O visual, ser mais menininha mesmo. Porque eu sempre fui do tipo bicho piá, que nem a gente chama no Paraná. Eu só comecei a usar saia depois que eu conheci uma Lolita. Antes, nem saia longa, eu tinha mó medo de parecer crente. E depois que eu comecei a usar uma Lolita, eu desenvolvi também uma feminilidade que antes eu não tinha. E ele sempre amava, ele estava sempre, quase todos os dias que tinha meeting, venha neném, quase todos os dias que tinha um meeting, ele estava junto, sabe? Ou ele me levava e me buscava, e sempre estava tirando foto também junto das minhas amigas. E enfim, ele gostava muito quando eu usava Lolita. Toda vez que eu vestia em si, ele já pedia pra tirar foto. O primeiro meeting que eu fui, ele tava lá. Que as meninas me ensinaram também, fizeram um ambiente muito bonito. Enfim, e mesmo quando eu não tava vestida de Lolita, ele sempre me chamava de princesinha, que eu era a princesinha dele. E bom, a gente tá tentando lidar da melhor forma possível, né? Não foi Covid, foi, quem quiser jogar no Google depois, foi síndrome de Fournier. E a taxa de mortalidade é muito, muito alta para quem acaba desenvolvendo essa infecção. Foi do nada, né? Depois da cirurgia que ele fez, ele não se recuperou bem por causa da diabetes e acabou desenvolvendo isso. A última vez que eu vi ele estava entubado. E eu saí daqui de São Paulo meio que no desespero. Todo mundo tava achando que meu pai talvez não voltasse por conta dessa infecção. E eu fui só pra ver ele mesmo, sabe? Fiquei um dia, se eu não me engano foi no dia 23 que eu cheguei lá, dia 22 à noite. Fiquei dia 23 todo lá e fui embora à noite. Só fui mesmo pra ver ele. E ele tava, né, entubado, conduzido e fizeram de tudo. Ficou internado pelo SUS e a gente não esperava um tratamento tão bom, sabe, que fizeram com ele. Realmente fizeram tudo que podiam fazer e a gente só tava torcendo para que o melhor acontecesse para ele, se fosse para ele sair de lá, que não fosse para ele sofrer. Deu 1 semana e pouquinho, aliás, deu 1 semana, assim, eles falaram que iam colocar meu pai no paliativo, porque já não podiam fazer nada. Fizeram a traqueostomia para tirar o tubo da boca. E no outro dia, de manhã, ele se foi, no dia 29 de maio. A minha relação com meu pai nunca foi das melhores, sabe? Mas também não era das piores. Ainda mais depois que eu conheci outras pessoas que me falaram das vidas pessoais delas e
eu via quanto que eu era sortuda por ter o meu pai, que me aceitava como eu sou. E eu não sei se é meio costume, talvez, das pessoas do sul, mas a gente não é grudado com nossos pais. A gente não é assim, nossa, churrasco todo fim de semana. Não. Mas meu pai queria que fosse, sabe? Mas nós, os filhos, a minha mãe, né, que separou dele faz vários anos já, faz muitos anos, a gente não era desse jeito. A gente só começou a se reaproximar, mesmo assim, inclusive com tios, por conta dessa situação horrível, né? Pelo menos serviu para algo, todo o sofrimento dele. E é por isso que faz tantos anos que eu escolhi não morar em Ponta Grossa. Eu amo Ponta Grossa, mas não é uma terra para pessoas alternativas crescerem. Ainda mais quem quer viver de arte, né? Mas nós, né, que escolhemos e nos apaixonamos por dois lugares diferentes, a gente nunca vai estar completo. Tinha meus pais, né? Tenho minha mãe, meus irmãos. Tenho vários amigos lá. Mas aqui em São Paulo tenho meu marido, tenho os meus gatos, tenho minha casa. Tenho a vida que eu posso ter no futuro, que eu tenho que conquistar. E acabou que, por conta até da pandemia, eu nem pude ver meu pai bem antes. A última vez que eu vi ele bem assim, pessoalmente, foi antes de eu ir morar pra cá, em 2019. E a gente até teve algumas discussões bestas, assim. Porque eu via que ele já não estava tão bem. Ele acho que sentia que eu ia embora de novo. Também graças ao meu pai eu valorizo sentimento e amor, principalmente. Eu aprendi com ele a mostrar e valorizar quem você ama. E parte do meu gosto musical também é culpa dele. É culpa dos meus pais, na verdade, os dois juntos, mas o meu pai, ele sempre foi o dono do DVD, do som, nos dias de almoço em família. Ou até mesmo, por exemplo, que quando eu era mais nova, a gente ia sempre mergulhar no Rio Verde, lá em Ponta Grossa, ou no Capão da Onça, no rio natural. E ele sempre colocava música no corcel azul e vermelho dele, é claro. Os tuxi-tuxi flashback anos 80, 70, sabe? Bandas como, grupos, né, como Bon Iver, por exemplo, que voltou na moda aí por conta do TikTok, né, da música rap da Escuta. Mas é uma das bandas que eu mais escuto hoje em dia, assim, desse gênero. Muitas músicas me lembram dessa época, de quando a gente acordava bem cedo. Eles deixavam tudo pronto, o lanche pra gente comer durante o dia lá. Aí meu pai já colocava as músicas na fita dele. E a gente ia. E eu sempre entrava junto com ele na água do rio. E ele ficava brincando comigo, sabe? Ficava me girando dentro da água, fazendo bolha assim com a mão. E quando eu tava indo mais pro fundo, ele queria ir, eu tinha que ir junto dele, porque ele não sabia nadar, mas eu sei. Então eu tinha que estar cuidando dele nessa parte. E depois de ir no rio, a gente sempre ia tomar um sorvete, quase todas as vezes. Só depois que começou a apertar mesmo a situação, que daí a gente parou de ir na Polar, no centro lá de Ponta Grossa. A gente ia no rodízio de sorvete, sabe? Aqueles que tem um corredor assim, com self-service de sorvete, e tem torta, tem bolo, tem chiclete, tem bala fina.
Aí quando eu falava assim, pai, hoje a gente vai tomar sorvete, né? Quando eu não podia, ele falava, pô, minha filha, não vai dar dessa vez. Dessa vez o pai tá apertado. Todas as vezes também que ele me pedia pra ir no mercado junto com ele, eu não queria por simples implicância de aborrecente. A gente sempre acha que vai ter mais tempo, né? Pra fazer as coisas com ele. Meu morguedo ficou mal pra caramba. Porque meu pai mandava mensagem pra ele e ele ficava meio assim. Pra conversar com medo de acabar desenvolvendo alguma briga. Medo, né, de preconceito da parte do meu pai. Até porque os dois têm o mesmo gosto musical, praticamente. Meu marido gosta, o Renato ama essas músicas antigas, ele também gosta do rock mais clássico, né? Nazaré, Scorpions, eu nem tô podendo ouvir Nazaré. Porque todas as vezes eu lembro. Todas as vezes eu lembro do meu pai colocava de noite. E eu ia lá reclamar porque o som tava muito alto e eu tinha que acordar cedo pra ir pra escola. Ele sempre colocava. Aí eu pedia, ele abaixava. E aí, dava 5 minutos, ele levantava o som de novo. Parecia que tava me tirando. Ai, eu tô me borrando inteira, eu achei que eu nem ia chorar mais. No dia que eu fui ver ele lá em Ponta Grossa, né, internado essa última vez, a minha irmã, ela tava sempre comigo, né? Ela falou, eu fui junto com ela, né, na casa do meu pai, porque ela mora com a minha mãe. Fui junto na casa do meu pai. E só de chegar, ver aquela casa vazia, mano, ver o cantinho que ele adorava ficar no sofá lá, sentado tomando cerveja, já me deu um aperto, sabe, no meu coração. Eu já tava sentindo, provavelmente ele não ia mesmo sair dessa. E aí a hora que eu cheguei no quarto dele, que eu vi aquele tantão de remédio que ele tava tomando depois da cirurgia. E ela me falando coisas que estavam acontecendo, que ele não tinha força nem pra ir no banheiro. Enfim, gente, eu não queria ter chorado de novo aqui. Mas, né, tem que mostrar a realidade que muita gente que se diz influencer aí não mostra. Acho que a vida é só felicidade. E não é. Ai, quando eu fui ver ele lá também, né, eu vi ele entubado lá. Que ficaram, não queriam deixar eu entrar pra ver ele porque tava fora dos dias de visita. E eles falaram assim, né, meus irmãos falaram pra mim, ó, Jéssica, tenta não chorar. Se você teve alguma briga com ele, tinha algum desentendimento, conversa com ele, diz que pra ele esquecer que não precisa se preocupar, que já tá tudo resolvido, pra ele não esquentar a cabeça, que tá todo mundo cuidando das coisas dele, da casa, da cachorrinha dele lá. Da cachorrinha não, né? Da cachorrona, né? Que era dele, né? A Kira. Agora tá só lá cuidando do terreno com o meu irmão, com um dos meus irmãos. E eu cheguei lá, eu achei que eu não fosse, porque eu gosto desses tipos de seriados de vida real, documentários de hospital, sabe? E aparece bastante gente entubada, mas é diferente, né, quando é alguém que a gente ama. E, cara, e mesmo ele entubado, ele tava tão bonito, sabe?
Ele tava coradinho. Eu fiquei conversando coisa boa com ele, e o cabelo dele tava arrumado. Tava gostoso assim de pegar, mesmo estando, né, eu tive que pôr uma roupa, né, especial pra poder entrar lá na sala do TI. Porque me colocaram uma luva, outra máscara e uma roupa. Aquelas roupas que o pessoal, os médicos de Covid estavam usando, sabe, aquele tecido branco. E ele tava, tipo, bonito mesmo naquela situação, sabe? Ele sempre tava bonito, na verdade. Aí eu fiquei conversando coisa boa com ele. Eu pedi desculpa por tudo que eu falei pra ele que podia ter magoado um dia, por causa da aborrecência. E eu falei de coisas que a gente tava planejando fazer depois que ele saísse de lá bem. Falei que eu e meu marido, a gente tá planejando um neném, que ele ia ser avô de novo, né? E aqui um dos meus irmãos aí teve filho recentemente. E ele ficou feliz. E quando tava perto da hora de eu sair lá da salinha que ele tava deitado, né, da UTI, a médica avisou que eu só tinha mais 5 minutos, né? Eu só podia ficar lá 30 minutos. Ele tava abrindo o olho, só que ele tava virando o olho, sabe? Ele abria o olho e tentava olhar pra mim e não conseguia. Aí deu um pouco de esperança dele acordar e não ter tido nenhuma sequela das paradas cardíacas que ele teve durante o tempo da internação. Quando eu cheguei, até outra coisa que eu reparei lá na hora, quando eu tinha chegado na sala dele, não tinha nada apitando, tinha só as máquinas normais lá fazendo os barulhos. Só que teve um momento que eu tava conversando com ele e eu, né, falei que era a Jesse, ou a Gé, eu nem lembro o que eu falei, não sei se era a Gé, ele me chamava de Gé, né? E daí começou a apitar a medição cardíaca dele lá, que tinha aumentado para 115. E eu não sei se era porque ele tava me ouvindo, ou sei lá, alguma resposta automática do cérebro por perceber que tem alguém que ele gosta perto. Eu prefiro pensar que ele tava me ouvindo. A minha irmã, quando ela foi ver ele, né, uns dias antes de eu ir lá, que eles estavam no dia certo de visita, parece que meu irmão tava junto, um dos meus irmãos, né, tava junto lá. Ela falou que tava falando que a Gé, né, falando pra ele que a Gé ia vir ver ele, que ia poder, que ia dar tudo certo, não sei o que. Diz que no momento que ela falou meu nome, diz que o batimento cardíaco dele tinha aumentado e descido uma lágrima do olho dele, parece até coisa de filme. Mas a minha irmã, ela não mente esse tipo de coisa. Eu não teria porquê. Aí eu fiquei pensando durante a semana, será que ele só tá me esperando pra poder descansar logo? E se eu chegar lá e na verdade interferir mais na recuperação dele? E durante a viagem, eu quero fazer um vídeo só falando sobre essa viagem. Deu muita coisa errada, tanto na ida e principalmente na volta pra cá. Deu muita coisa errada. Enfim, gente, eu acho que talvez eu tenha falado demais. Só pra mim ver de fora. Olha que coisinha fofa, ela com a língua de fora, gente. Bom, eu só queria contar isso pra vocês. Deixar aqui registrado um pouco da minha dor e dedicar
esse visual pra ele, essa arrumação pra ele. Eu vou amar ele pra sempre, afinal, foi o melhor pai. Foi o melhor pai do mundo. Ele nunca me julgou pelas escolhas que eu fiz. De morar longe, de usar esse tipo de roupa, visual, maquiagem, escolha religiosa, ele nunca me criticou por nada disso. Ele vai morar para sempre no meu coração. E eu fiquei pensando se eu não deixava esse vídeo todo preto e branco, já que com o descanso dele, né, com a partida dele, minha vida ficou um pouco menos colorida do que já é. A gente até o próximo vídeo, que eu espero estar melhor.